Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de novembro de 2023. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela casa podem ser acessados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Se você quer participar desse estudo ao vivo conosco, saiba que ele vai ao ar todos os sábados às 14h30. Lá em nosso site você tem um link permanente para participar conosco através do Google Meet. Se você está assistindo de forma gravada, saiba que essa playlist já tem todos os outros estudos anteriores. Como nós falamos, estamos no ano de 1861, mas temos os estudos já nessa playlist desde o ano de 1858 da Revista Espírita. É um estudo contínuo, né, que não tem pré-requisito para o momento que você vai entrar e começar a estudar conosco. Nós sempre relembramos os ensinamentos básicos, na forma como vem os textos de Kardec, a gente retoma esses conhecimentos básicos. Então, no momento que você entre, você vai conseguir acompanhar conosco. Mas é interessante também todos os estudos que nós já fizemos lá desde 1858 para cá, para ter aí a ciência da grandiosidade dessa obra chamada Revista Espírita. Como eu falei, estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos no estudo de número 35. No estudo de número 35, Kardec vem trazer o seguinte tema: fenômenos de transporte. Poderia dar início para nós, Tereza? Posso sim. Então, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então, como o Lelo já colocou, de maio de 1861, fenômenos de transporte. Esse fenômeno é, sem contradita, um dos mais extraordinários entre os apresentados pelas manifestações espíritas e também um dos mais raros. Consiste no transporte espontâneo de um objeto que não existe no local em que nos encontramos. Nós já o conhecíamos há muito tempo, por ouvir dizer, mas com há pouco nos foi dado testemunhá-lo, podemos agora dele falar com conhecimento de causa. Aqui, de novo, nós já comentamos sobre isso, como o Kardec, ele era criterioso, né? Você vê que ele falou que ele já conhecia e tal, mas depois, quando ele conheceu, né, testemunhou, aí sim que ele falou, agora vamos falar um pouquinho sobre isso aí, que ele fala conhecimento de causa, né? Antes dele checar tudo, as premissas, ele não fazia os comentários dele, né? Não dava a opinião dele, né? E também é interessante que ele fala que é um fenômeno muito raro, né? Um dos mais raros, como ele citou ali. Então, ou seja, como naquela época, em 1857, quando Kardec estava trabalhando aí na codificação, então esses fenômenos mais materiais, eles aconteciam com mais frequência, porque era necessário, né, ter esse tipo de fenômeno, né, também até para convencer aqueles mais incrédulos, né? Já imaginou você estudar só a teoria de que existe o transporte de um corpo físico de um quarto para outro quarto, só na teoria, né? Pessoas poderiam não acreditar. Então, naquela época, tinha muito efeito material. Mas, mesmo assim, tendo esse efeito material ali, o Kardec diz que é raro. Então, se ele era raro naquela época, hoje, a gente praticamente nunca mais vai ver isso aqui, porque hoje a gente já está numa nova fase do espiritismo, né? Que já teve a consolidação, então a gente já sabe que existiu, que está tudo consolidado, então não existe mais a necessidade desses fenômenos tão raros para comprovar, né, a existência aí do mundo espiritual. Esses fenômenos aí de efeitos físicos, né? Na revista Espírito de 1858, existem vários comentários que ele coloca lá, então o efeito transporte, ele está dentro dos efeitos físicos, né? Então, por isso, e ele fala que o efeito transporte ele é mais raro, né? Agora, sobre a questão, assim, às vezes, das manifestações,
É que até a questão de mediunidade ligada ao intelectual vai mudando com o tempo, né? Então, por isso também não há tanta necessidade. O espírito não ia perder tempo fazendo isso, transporte. E às vezes acontece que também nós não damos tanto assim, ênfase assim, né? Então o espírito não vai ficar perdendo tempo de fazer isso aí para querer impressionar um ou outro, né? Mas os efeitos físicos até hoje acontecem, sim, é muito comum a gente ouvir relatos de efeito físico, não ou de transporte em si, né? Muitas vezes pode até ocorrer e nós também nem assim, vamos dizer assim, prestamos atenção, né? Porque também ele necessita de vários elementos, né, de uma composição muito grande ali de elementos e de situações para que possa ocorrer. Não é assim, vamos se reunir hoje, um grupo mediúnico, vamos fazer um fenômeno de transporte. Às vezes, os elementos que estão ali naquela comunhão de pessoas não sejam os necessários, às vezes, para fazer esse tipo de efeito, né? E aí não vai conseguir. Então, é aí que ele coloca em seguida ali, ó. Digamos, primeiramente, que é um dos que mais se prestam à imitação. Em consequência, faz-se necessário que nos guardemos contra a trapaça. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação, no caso de experiência desse gênero, mas sem se haver gente do ofício, poder-se-ia facilmente ser enganado por uma hábil manobra. A prestidigitação, que Kardec sempre fala ali, é a habilidade, né, de fazer com as mãos, né? Então, como é comprovado ali, a mão ela é muito mais rápida do que o olho consegue captar. Na Então, verdade, é a arte de enganar, né? É os mágicos, né? Os mágico, né? Então, ele consegue com a mão ali, por exemplo, na carta de baralho, que a gente vê muito, né? Eles pegando, fazendo com as cartas de baralho. Então, a mão é muito mais rápida, ele não consegue ver, você acha que é um fenômeno. Então, naquela época, existia muitos esses digitadores aí que faziam, né? Coisas que achavam que era, né, magia, ou que era já elencavam isso como sendo espiritual e tal, e Kardec já trazia essa questão, olha, por mais que aquilo pareça um fenômeno, não é. Tem que tomar cuidado. A melhor de todas a garantia está no caráter, na honorabilidade notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que se produzem os fatos. Enfim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, único que pode fazer descobrir o que seria suspeito. Dissemos que o fenômeno é um dos mais raros e menos que os outros, talvez não se produza à vontade e no momento certo. Já falamos sobre isso, né? Algumas vezes, embora raramente, pode ser provocado, mas na maioria das vezes é espontâneo. Portanto, quem quer que se vanglorie de obtê-los à vontade e à hora marcada, pode, sem temor, ser taxado de ignorante e suspeito de fraude, principalmente se ele se misturar o menor motivo de interesse material. O médium que tirasse um proveito qualquer de sua faculdade pode realmente ser médium, mas como essa faculdade está sujeita a intermitências e os fenômenos dependem exclusivamente da vontade dos espíritos, que não se submetem a nossos caprichos, resulta que o médium interessado, para não se atrapalhar ou para produzir mais efeito conforme as circunstâncias, chama a astúcia em seu auxílio, porque para ele é preciso que o espírito haja de qualquer maneira. Caso contrário, é substituído pela esperteza do médium, que por vezes se oculta sobre os mais simples disfarces.
Então, aí é que está a questão, né? Se você vai fazer uma sessão pública cobrando, né? Para o cara entrar ou fazer uma consulta particular cobrando um X, quem está lá, primeiro quem está lá também está querendo um resultado, quer ver alguma coisa. E aí o médium, como ele não tem o espírito, a revelia dele, se ele está lá, ele vai arrumar artimanhas, meios de apresentar alguma coisa para aquele cliente, né? Ou pela plateia ou para o cliente individual que está ali, né? Então aí já é quando não há nenhum interesse em nada de vender livro. É comum a gente ouvir esse tipo de coisa assim nas praças públicas. Aqui em Curitiba, uma época, quando eu cheguei aqui, eu via, eles faziam no meio da praça, assim, seguravam cada pessoa ali e estavam vendendo produtos, né? Vendendo lá uns produtos lá e tal, óleo, não sei o quê, e fazia as mágicas lá para reunir aquele monte de público lá e depois ficava vendendo. Então ali sempre ia ter resultado, que era a apresentação, né? Que fazia aquelas mágicas das argolas, não sei o quê, de tantas coisinhas assim. Então ali ele tinha que fazer resultado, porque o interesse dele era vender os produtos e mostrar ali a qualidade, né? Então é bem nesse sentido mesmo, né? E também aqui, não só na questão, né, Pereira, desse tipo de fenômeno, mas na questão da mediunidade como um todo. Como um Né? todo, é. Então, se a pessoa tem ali o dom da mediunidade, faz psicografia, ok, depende, começa a fazer psicografia, começa a vender livro, começa a criar romance, espírito, em vender livro, chega um momento aí que a própria espiritualidade vai dizer, peraí, você está usando a tua mediunidade de uma forma incorreta, e aí a pessoa acaba perdendo esse dom, e aí vai utilizar do quê? Do próprio conhecimento ali anímico dela para continuar escrevendo. Inclusive, às vezes essas pessoas fazem contratos com as editoras, né? E a editora quer cada vez mais livro, né? Esses romanceados, esses livros aí, fala, mais livro. Então, pode até ser que venha algum espírito ali perto dele, mas que tipo de espírito que vai vir, às vezes, para intuir ele, né? Que tipo de obra está colocando ali, né? O interesse financeiro para quem está para o médio que está colocando ali, né? Porque é bem complicado isso mesmo. Feita essas reflexões, ó, interessante, na verdade o que ele falou ali, vale para todos os médios mesmo, né? Agora, feita essas reflexões preliminares, que tiveram por fim pôr em guarda aos observadores, vamos voltar ao nosso assunto, que é o transporte, né? Mas antes de falar do que nos concerne, julgamos dever relatar a carta seguinte que nos foi enviada de Orleans, 14 de fevereiro último. Então, agora vem a carta que o Kardec recebeu lá. Né? Senhor, é um espírita convicto que vos escreve esta carta. Os fatos que ela relata são raros. Deve servir ao bem de todos e já levaram à convicção várias pessoas que nos cercam e que nos testemunharam. O primeiro fato passou-se em 1º de janeiro de 1861. Uma das minhas parentas, que possui em supremo grau a faculdade mediúnica, em que ignorava completamente, antes que eu lhe tivesse falado do espiritismo, via algumas vezes sua mãe, mas tomava o fato como uma alucinação e tratava de evitá-la. No dia 1º de janeiro último, por volta das 3 horas da tarde, viu-a novamente. O sobressalto que ela e o marido experimentaram, embora este nada visse, impediu-a de sedar contra seus movimentos. Impediu-a de se dar conta de seus movimentos. Alguns minutos depois, entrando novamente nesse aposento, seu marido viu sobre a mesa um anel, que a esposa reconheceu perfeitamente como o anel da mãe dela, que a própria filha havia posto no dedo da genitora quando da morte desta última. Algum dia mais tarde, com aquela senhora sofresse de uma sufocação a que era sujeito, aconselhei a seu marido que a magnetizasse e que ele fez. Ao cabo de 3 minutos, ela adormeceu profundamente e a lucidez foi perfeita. Então, ela disse ao marido que sua mãe lhe havia trazido o anel para lhe provar que está com eles
e que vela por eles. Seu marido lhe pergunta se ela vê a filha morta há 8 anos, com 2 anos, e se esta lhe pode trazer uma lembrança. A sonâmbula responde que ela está lá, assim como a mãe de seu marido, que no dia seguinte lhe trará uma rosa e que ela a encontrará sobre a escrivaninha. O fato realizou-se. A rosa murcha estava acompanhada de um papel sobre o qual estava escrito estas palavras: a meu querido papai, Laura. 2 dias depois, sono magnético. O marido pergunta se poderia receber cabelos de sua própria mãe. Seu desejo é executado no mesmo instante. Os cabelos estão sobre a lareira. Depois, 2 cartas foram escritas espontaneamente pelas 2 mães. Se fosse nos dias de hoje, daria para pegar esse cabelo e fazer teste de DNA, essas coisas assim, né? Mas naquela época não existia isso, né? Muito interessante. Chego a fatos que se passaram em minha casa. Após um estudo sério de vossas obras sobre o Espiritismo, veio-me a fé sem que tivesse visto um único fato. O livro dos médiuns me havia incitado a tentar escrever, mas sem nenhum resultado. Persuadido de que nada obteria sem a presença da pessoa da qual falei acima, pedi-lhe que viesse a Orleans, assim como o marido. Segunda-feira, 11 de fevereiro, às 10 horas da noite. Sono magnético e êxtase. Ela vê junto de si e de nós os espíritos que a acompanham e tinha prometido acompanhá-la. Pergunto se eu seria médio escrevente. Ela responde: sim, dentro de 15 dias. Acrescenta que no dia seguinte escreverá por intermédio de sua mãe para convencer um de meus amigos, rogando-me que o traga comigo. Você vê que interessante, né? Naquela vontade, as pessoas elas queriam desenvolver mediunidade. Né? E hoje a gente vê muito médico querendo que afaste a mediunidade, né? Inverteu já a situação. Quero que tira. É. No dia seguinte, 12, às 8 horas da manhã, sono. Perguntamos se lhe devemos dar um lápis. Não, disse ela. Minha mãe está perto de ti e escreve. Tua carta está sobre a lareira. Vou até lá, encontro um papel dobrado contendo estas palavras. Crede e orai, estou convosco. Isto é para vos convencer. Disse-me ainda que nessa noite eu poderia tentar escrever com sua mão posta sobre a minha. Eu não ousava esperar tal resultado. Entretanto, escrevi estas palavras. Crede. Vou voltar. Não esqueçais o magnetismo. Não demoreis muito tempo. Minha parenta devia partir no dia seguinte. À noite escrevemos isto. A ciência espírita não é uma brincadeira, é verdadeira. O magnetismo pode conduzir a ela. Orai e invocai aquele que o coração disser. Não fiqueis mais por muito tempo. Caterine era o nome de sua mãe. Fantástico, né? Coisa interessante, né? Sim. E essa questão ali do magnetismo,
vocês aí nos tratamentos das pessoas que vêm, às vezes nem sabendo que é médium, quando vocês começam ali o passe magnético, a pessoa entra ali e ali não chega a ser o êxtase, que nem o deles ali, né, mas chega a fazer uma emancipação da alma, normalmente também acontece as comunicações, né, Pereira? Sim, é muito comum, assim, os casos das pessoas que têm sensibilidades mais afloradas, né? Porque a, o desenvolvimento ou a emancipação da alma, ela tem muito mais a ver com a coisa sensitiva, né? Então, muitas pessoas, eu presenciei vários e vários casos, e quando eu começar a dar o passo, que eu percebo que ela tem essa sensibilidade, e aí a gente começa a dar passe, e aí tem relatos muito interessantes, relatos onde pessoas contam coisas que aconteceu na infância, que eu não sabia, nem as pessoas que atendido sabiam, né, de abusos, e aí dessa própria vida, né, de algumas fobias de pessoas que tinham sido abusadas por outras pessoas, quando crianças ainda traziam esses abusos, e elas vão relatando esses casos, às vezes, e alguns casos em vidas anteriores, né, aí chegam em alguns casos de vidas anteriores, então me conta alguns fatos, e após a gente trabalhando essas questões, da maneira aí de conversando com ela, para que ela possa remodelar aqueles fatos que estavam lá naquela passada, naquela vida passada, as pessoas melhoram muito, muito e muito mesmo. Então é muito comum, né? Eu não entro em sonambulismo, a pessoa, o próprio paciente, a pessoa que está ali, presenciei muitos e muitos casos assim já, com relatos bem comprovatórios mesmo, né? Fatos que realmente comprovaram, né? Bem interessante. Interessante também que o correspondente de Kardec, né, então ele, até esse momento que ele escreveu essa primeira carta, ele não era médio, né? Ele queria desenvolver e foi falado para ele que dali 15 dias ele ia começar a escrever. Então ele trouxe essa parente dele, que era médium, né? E ele magnetizou ela para que ela entrasse no estado de sonambúlico, em êxtase, como ele citou, para que ela visualizasse aquilo que ele queria. Então ele utilizava muito o magnetismo nessa época também, nessas questões de reuniões mediúnicas, né? Então, nós gostamos muito desse sentido também, dos médios iniciantes, nós trabalhamos muito com magnetismo. Há algumas controvérsias, algumas pessoas não gostam, não acham adequado, mas nós utilizamos muito, muito mesmo, né? Nós trabalhamos com grupos de obsessão, então o magnetismo está presente em quase todas as comunicações, a gente trabalha junto com o magnetismo, fazendo regressões de memória dos próprios, da entidade espiritual que ele se comunica, ou ajudando o próprio médium, né, que está ali comunicando, dando força para ele, dando vibrações de energia. Quer dizer, nós trabalhamos bastante com magnetismo e os resultados realmente são muito positivos nesse sentido, né? Vamos lá, então. Ordenaram-me várias vezes que vos escrevesse estes fatos. Olha, fui até censurado por não havê-lo feito antes. Quer dizer, eu exigia, eu falava, escreve por causa disso, que era para estudo, né? Porque ele precisava desse. Aliás, ela me disse que poderia ter a prova que vos digo, e que sua própria mãe iria vos confirmar os fatos, se a chamasseis. Recebei, etc. Bonita carta, né? Então agora o Kardec faz o comentário dele, né? Essa carta relata dois fenômenos notáveis. É isso que eu ia falar já, porque a escrita direta, você vê que é efeito físico, né? Ali tinha a mediunidade de efeito físico, que a escrita ali não foi através do médium, foi escrita direta, né? Que escreveu lá e estava em cima da escrivania lá, né? A primeira, né, que ele estava em cima da escrivaninha direta, e É, aí a segunda, ela foi sim, mediúnica, né, que aí ela com ele, né? isso, Com daí ele. foi, ia repousar a mão sobre a dele e fazer uma É escrita. isso, isso. Essa carta relata dois fenômenos notáveis, o dos transportes e da escrita direta. São raros também. A propósito, faremos uma observação essencial. É que, quando o marido e a mulher obtiveram os primeiros resultados, estavam sós, preocupados com o que lhes pudesse acontecer, e não tinham o menor interesse em se enganarem mutuamente.
Em segundo lugar, o transporte do anel, que havia sido enterrado com a mãe, é um fato positivo, que não podia ser resultado de uma trapaça, pois não se brinca com essas coisas. Como é que você tirou o caixão lá, né? Abriu o caixão lá e tirou o anel da mulher, né? Vários fatos da mesma natureza foram relatados por pessoas que gozam da nossa inteira confiança e que se passaram em circunstâncias também autênticas. Mas, mas eis um de que fomos 2 vezes testemunha ocular, assim como vários membros da sociedade. É o Kardec colocando, né? Esse ele presenciou, né? A senhorita VB, jovem de 16 ou 17 anos, é excelente médio escrevente e, ao mesmo tempo, sonâmbula, muito clarividente. Durante o sono, ela vê, principalmente, o espírito de um dos seus primos, que por diversas vezes já lhe havia trazido diferentes objetos, entre os quais anéis, bombons e uma grande quantidade, em grande quantidade e flores, bombons em grande quantidades e flores. É sempre necessário que ela esteja adormecida, cerca de 2 horas antes da produção do fenômeno. A primeira vez que assistimos a uma manifestação do gênero, houve o transporte de um anel que lhe foi colocado na mão. Para nós que conhecíamos a jovem e seu pai e seus pais, gente muito honesta, não havia nenhum motivo de dúvida. No entanto, confessamos que para os estranhos, a maneira pela qual isto se passou era pouco concludente. O mesmo não ocorreu na outra sessão. Após 2 horas de sono prévio, durante as quais a jovem sonâmbula ocupou-se de coisas muito interessantes, enquanto estranhas ao nosso objetivo. O espírito apareceu-lhe com um ramo de flores, visível apenas para ela. Não foi senão após muito tempo, estimulado por ardente desejo e provocada por incessantes pedidos, que o espírito fez cair a seus pés um ramo de açaflor. A moça não se deu por satisfeita. O espírito tinha ainda algo que ela queria. Novas súplicas durante cerca de meia hora, depois do que um maço de violetas envolvida por musgo apareceu no soalho. Agora, algum tempo depois, um bombom grande, como um punho, caiu ao seu lado. Pelo gosto, reconheceram tratar-se de conserva de abacaxi, que parecia ter sido amassada nas mãos. Tudo isso durou cerca de 1 hora, e durante esse tempo, a sonâmbula esteve constantemente isolada de todos os assistentes. Que o próprio magnetizador manteve-se a grande distância. Nós estávamos colocados de maneira a não perder de vista um único movimento, e declaramos sinceramente que não houve menor coisa suspeita. Nessa sessão, o espírito, que se chama Leon, prometeu vir à sociedade para dar as explicações que lhe fossem pedidas. Meu Deus do céu, né, Pedro? Pensou? E Ah, sim. o Kardec, ele era uma pessoa assim, muito tranquila, né? Não tinha serviço nenhum, né? E aí, você vê, eu lembro do sono lá que eles foram lá visitar aqueles espíritos que faziam bagunça lá no monte lá, né? Ele foi lá visitar em loco, ele ia lá ver onde que tinha o fenômeno, ele ia. Você vê que foi lá assistir a sessão, foi lá ver lá e trouxe e acompanhou tudo isso. Não, e eu fico imaginando assim, você lendo ali, eu prestando atenção, tentei
ficar recriando a cena na minha cabeça, imaginando, né, a menina ali, de repente caindo flor do lado dela, do nada, né? Cai uma flor do lado dela, de repente cai um bombom. Nossa, deve ser... O anel, né? Na primeira apareceu o anel né? na mão, né? Uma coisa assim, assim, tipo, por isso que eu falei, hoje a gente não precisa mais, né, desses efeitos, assim, físicos para comprovação do espiritismo, mas para quem estava vendo na época, né, você vê a importância também, como Kardec era muito cético, né, e que nem você falou, ele não dava, emitia sua opinião se ele não tivesse certeza sobre o assunto, estudado bastante. Então, vê o tanto que também a espiritualidade se preparou para trazer todos os elementos para comprovar para ele, principalmente, que era o que estava com a responsabilidade da codificação. Né? No começo do texto ele diz isso, né? Que ele conhecia já o fenômeno, sabia na teoria tudo, mas ele só foi dar a opinião dele e colocar depois que ele presenciou, que provavelmente foi esses casos aqui, né? Que ele viu e comprovou tudo certinho ali, que ele teve a convicção total do fenômeno, né? E agora vamos que ele vai evocar o espírito, né? Invocamos-lo na sessão da sociedade, 1º de março, simultaneamente com o espírito da senhora Caterine, que se havia manifestado em Orleans. Eis a conversa que se seguiu. Evocação primeira da senhorita Caterine, né? Aquele um do caso anterior lá que falou lá. Estou presente, pronto a responder. Dissestes a vossa filha e a vossa parente de Orleans que virias confirmar aqui o fenômeno que elas testemunharam. Ficaremos muito contentes se recebemos vossas explicações a respeito. A princípio, eu perguntaria, com que objetivo insististe tanto para que me escrevesse relatando esses fatos? Kardec era bem diretão também, né? Resposta. E ele era direto, e o que me admira, assim, uma das coisas que mais me admira do Kardec é a indexação das comunicações que ele fazia, das perguntas. Ele parecia o Google mesmo, né? Porque o próprio correspondente dele falou para ele, né? Isso lá em 11 de fevereiro, né? Falou lá para ele, ó, o espírito tá me forçando aqui que eu escrevo para você. Na primeira oportunidade que o espírito veio, ele perguntou, por que você estava forçando ele a escrever para mim? Então, ele não perdia o fio da meada, né, para fazer o acompanhamento. E memória, né? Capacidade de... Vamos ver a resposta que a Caterine respondeu, o espírito. O que eu disse, estou pronto a fazê-lo, pois a vós é que mais se deve instruir. Claro, né? Eu havia dito a meus filhos que vos comunicassem essas provas, tendo em vista a propagação do espiritismo. Perfeito, né? Aí o Kardec faz outra pergunta. Há poucos dias fui testemunha de fatos análogos. Eu vou pedir ao espírito que os produziu a gentileza de vir. Tenho podido observar todas as fases do fenômeno. Espero dirigir-lhe várias perguntas. Peço que vos unais a ele para completar as respostas, caso necessário. Bacana, né? Farei o que me pedes. Com os dois haverá mais clareza e precisão. Aí ele evocou o... Kardec vai fazer uma cariação dos dois espíritos ali para tirar uma resposta do assunto. Eis-me pronto a cumprir a promessa que vos fiz, Senhor. Aí o Kardec faz uma observação aqui. Muito frequentemente os espíritos se eximem de nossas fórmulas de polidez. Este oferece a particularidade de servir-se sempre da palavra Senhor, toda vez que evocamos. Os outros não falavam muito isso não, né? Você vê, esse aqui tinha um pouco mais de respeito, né? Faz outra pergunta, Kardec. Peço-nos igais, porque esses fenômenos só se produzem durante o sono magnético do médium? Você sabe que era a pergunta que eu ia fazer, né? Por quê, né? Então, eu acho interessante, até ontem, estudando na revista, no Livro dos Espíritos, nos outros estudos, eu fico percebendo a sagacidade do Kardec, porque ele vai fazendo as perguntas, e às vezes quando ele faz a pergunta, o Espírito responde, nós mesmos já fazemos assim uma pergunta, mas e... Aí se você vê a pergunta seguinte, parece que ele vai desviando aquilo que nós ainda temos dúvida, ele vai buscando, até chegar
na conclusão que ele quer, né? É nós quando a gente estuda bastante, né, Pedro? Que nem você que estuda bastante. Eu, às vezes, o Kardec faz umas perguntas ali no texto que eu fico imaginando, às vezes, meu Deus, como que ele pensou para fazer essa pergunta? Eu nunca imaginaria em perguntar uma coisa dessa. E era uma pergunta útil. Aí o Espírito responde. Isso se deve à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está adormecido, poderia igualmente produzir em estado de vigília. Verdade. Por que fazer esperar tanto tempo o transporte de objetos? E por que excitais a cobiça do médium, exasperando o seu desejo de obter o objeto prometido? Você viu a Kardec? Por que você fica esperando, fazendo esperar tanto assim, né? Tiveram que ficar implorando ali meia hora, uma hora para ele trazer. Aí a hora que ele responde, esse tempo é necessário para preparar os fluidos que servem ao transporte. Quanto à excitação, é apenas para divertir os presentes e a sonâmbula. Olha que interessante a resposta, né? Essa resposta dele é uma das respostas assim, que é uma das coisas que eu mais acredito, sabe, Pedro? Porque, assim, se nós vamos pegar, por exemplo, a tabela periódica, é tudo fluido, é tudo gases, é tudo, né? Tem que Se combinar, você né? combinar uma coisa com a outra, você dá aquilo, por exemplo, a água, né? Você vai misturar duas partículas de hidrogênio com uma de oxigênio, faz a água. Só que a gente não consegue fazer por nós mesmos isso. Pegar ali, estou enxergando o hidrogênio aqui, deixa eu pegar duas, estou enxergando o oxigênio, deixa eu pegar uma e juntar e fazer uma gotinha de água. Nós não conseguimos fazer isso. O ser humano não consegue fazer isso. Mas eu imagino assim a espiritualidade, que daí tem um conhecimento maior. Então, todas as coisas ele consegue fazer combinando esses fluidos, né? Esses elementos. E é interessante a resposta dele. Por que você demorou? Não, porque primeiro eu tinha que preparar o fluido ali para poder trazer o objeto. Ou talvez, né, até para, no caso dele, se ele estava criando as flores e criando o bombom, ele combinar os fluidos para criar o objeto. Se naquele caso do anel, ele tinha que trazer o próprio anel, combinar os fluidos para desmaterializar o anel lá do dedo da pessoa e trazer o anel materializado para cá. Então, você vê, né, que eu fico feliz quando escuto essas respostas, porque vai mais ou menos na linha do que eu acredito muito, sabe? Só você pensar assim, se você tivesse um grande laboratório, onde você tivesse uma gama enorme de componentes químicos ali, né? E aí alguém pedisse para você, olha, me faz um produto X, que você tinha todos os elementos ali, mas você não consegue fazer agora aqui, pegar. Primeiro você tem que olhar ali, identificar esse com esse com esse, e combinar esses três aqui para mim fazer um determinado aroma, fazer determinado gás, ou, né, outra coisa, você tem que combinar, então você tem que identificar ali, preparar esse com esse, mais aquele, né, você tem que ter a fórmula para você fazer. Então isso, por mais que no mundo do espírito seja muito mais rápido pelo pensamento, mas requer algum tempo, né? É isso que ele quis dizer, né? Então dá para a gente comparar nisso também no laboratório, né? Você vai pegar no campo aqui, chegou lá, tá tudo lá. Ah, eu quero que você me faça, que você falou ali, água oxigenada. Ele tem tudo componente ali, mas ele tem que pegar esse aqui lá, tudo lá, para fazer água oxigenada, senão não vai conseguir. Né? Mais ou menos nesse sentido. Né? E aí o Kardec pergunta de novo, ó, eu tinha pensado que a estação poderia produzir mais abundante emissão de fluidos da parte do médio e facilitar a combinação necessária. Esse é o pensamento que o Kardec tinha, né? E a resposta, vos enganaste, Senhor. Os fluidos que nos são necessários não pertencem ao médio, mas ao espírito. E, em certos casos, podem ser mesmo prescindir-se dele e os transportes ocorrerem imediatamente. Bem isso que eu falei, né? Tem que pegar lá, isso aqui, juntar, né? A produção do fenômeno se deve à natureza especial do médio? Poderia dar-se por outros médios com mais facilidade e presteza? A produção se deve à natureza do médium e só pode realizar-se com outros de natureza correspondente. Quanto à prontidão ou hábito que adquirimos, correspondendo muitas vezes com o mesmo médium, nos é de grande valia.
A natureza do médio deve corresponder à natureza do fato ou à do espírito? Faz-se mister que se corresponda à natureza do fato e não do espírito. Décimo, a influência dos espíritos presentes as pessoas, a influência das pessoas presentes tem algum significado? Quando há incredulidade e oposição, pode prejudicar bastante. Preferimos fazer nossas provas com crentes e pessoas versadas no espiritismo. Mas, como isso não queremos dizer que a má vontade possa paralisar-nos completamente. Outra pergunta. Aqui só há crentes e pessoas muito simpáticas. Há algum empecilho em que o fato ocorra? Agora, essa resposta é bem interessante. Sim. Aquele para o qual não estou preparado nem disposto. Você vê interessante, né? Porque, o que a menina estava pedindo lá? Ela pedia um buquê de rosas, ali, flor, né? Açafrão, trouxe um bombom. Assim, querendo ou não, são coisas simples, né? Agora, a depender daquilo que seria pedido para ele, poxa, se eu não estou preparado para trazer, ou não estou disposto, não, por exemplo, não estou preparado, quero que você vá lá e traz então para mim, então, um pedaço da cruz de Cristo lá. Não, peraí, eu não estou preparado para trazer, não tem como fazer isso aí. Ou vem aqui e me traz uma arma. Não, isso aqui eu não estou nem disposto a fazer isso, né? Então, veja que tem as limitações do espírito, por parte, talvez, até da evolução dele, e as limitações por parte da própria moral dele, ele não querer fazer aquilo que está sendo pedido, né? É verdade. E aí o Kardec continua. Estarias num outro dia? Sim. Poderia fixá-lo? Aí será que Kardec queria pedir para ele que está querendo fazer um agendamento já? Olha que ele responde. Um dia, nada me pedirdes, eu virei de improviso, surpreender-vos com bonito ramo de flores. É aquilo que ele sempre fala, né? Que quando fala que toca de lá para cá, que tem a vontade do Espírito. Se ele não quiser, não adianta. Se ele não quiser fazer, não faz. Não é assim, né? E veja que o texto vem ele vem se completando, né? É exatamente aquilo que ele comentou lá no começo, que ele fez as preliminares, né? Então, se você quer fazer com hora marcada, vai chegar um momento ali que você não vai conseguir fazer, você vai ter que inventar, né? Então, ele veio reforçar isso com o espírito. Então, se a gente pedir uma coisa, você consegue? Não. E em um outro dia? Aí sim. Mas então, vamos marcar um dia? Não, um dia eu venho de improviso. Não adianta marcar um dia, né? Por quê? Porque não é assim que funciona. Você querer dominar preparar, o plano espiritual, né? Olha a outra pergunta aqui, ó. Talvez, aí o Kardec, né? Talvez haja pessoas que preferissem bombons. Eu também, né? Resposta. Se há gastrônomos, também podem ser contentados. Creio que as mulheres que não desdenham das flores, gostarão ainda mais dos bombons. Esse espírito era bem polido, né? Polido, Falou do gastrônomo, eu me lembrei daquela história que a gente já estudou lá daquele espírito que era chefe de culinária, lembra? Sim. Que ele queria comidas sofisticadas e tal. Uma mesa bonita, tudo. Como é rico essas histórias da revista, né, Pedro? Muito rica. Aí na 15. A senhorita VB precisará ficar em estado sonambúlico? Farei o transporte com ela desperta. Aqui respondeu, né, aquela dúvida que até estava, né? Então é só magnetizado em estado sonambúlico? Não. Então desperto também dá. Agora vem a pergunta mais interessante, né? Onde pegastes as flores e os bombons que transportastes? As flores eu colho nos jardins, onde me agrado. E os bombons? Ou comerciantes não lhes nota a falta? Eu os pego onde me apraz. O comerciante nada percebe, porque ponho outro no lugar. E aí, né? Será que ele põe outro no lugar, ele materializa um? Será como que ele faz? Já Quer falar, Sônia?
Pois é, isso que eu ia perguntar, né? Como é que, se a pessoa não sente falta, ele põe outro no lugar, mas que outros? Mas eu acho que é bem a explicação aí depois da abstração de Kardec, mas ele coloca que não é bem assim. Se ele fizesse isso, ele não precisava botar outro lugar, ele podia trazer a Certo? réplica aqui. Exatamente. Tem a explicação aí para frente aí. É verdade. Aqui, ó. Mas os anéis têm um valor. Quando eu pegasse, isso não prejudica aqueles de quem você tirasse, você vê que o Kardec vai apertando as perguntas. Tirei-os de todos os desconhecidos, de modo que ninguém possa sofrer qualquer prejuízo. Aqui, ó, então, vai vir a resposta. Tirei-os de lugares de todos desconhecidos. E de modo que ninguém. Então, ou seja, não era de uma relojoaria, de uma joalheria, nada. Ele estava tirando de outros lugares. Mas aqui vai ter uma resposta sobre isso. É possível trazer flores de outro planeta? Não. A mim não é possível. Que daí vem naquela questão que ele falou lá. Pode trazer qualquer coisa? Ele bem assim, não, algumas das coisas eu não estou preparado. Daí, ó, eu já pensei lá na cruz de Cristo, não precisava nem ir tão longe, né? Ele falou assim, ó, uma flor aqui de outro planeta. Outros espíritos poderiam? Sim. Há espíritos mais elevados do que eu que podem fazê-lo. Quanto a mim, não posso encarregar-me disso. Quanto sai-vos com o que vos trago. Ele também é bem direto, espírito. Poderia trazer flores de outros hemisférios, dos trópicos, por exemplo? Desde que sejam da Terra, posso. Legal, esse espírito tinha uma evolução que ele não podia ainda, né? Sair para outro planeta para poder voltar. Seria interessante. Como introduzisse esses objetos no dia, já que a sala estava fechada? Fiz-los entrar comigo, por assim dizer, envoltos em minha substância. Quanto a vos falar mais longamente, isso não é explicável. Ele não sabia ainda, né? O espírito não sabia, na verdade, isso aí, né? Ou talvez não tivesse palavras para explicar aquilo, né? Sabe? Eu sei como funciona, estou vendo aqui como que é feito, mas não sei como que explica isso, porque não temos nem linguagem para explicar isso. Mas muitas vezes o espírito faz o fenômeno também e ele não conhece a técnica, como é que faz. Ele sabe fazer. É o cara que faz, mas não sabe fazer. Aí o Kardec faz a pergunta à senhora Caterine, né, a outra. Considerando-se que o anel que trouxeste a vossa filha estava enterrado convosco, como o obtivestes? Aí fica mais interessante. Retirei-o da terra e trouxe a minha filha. A Leão, como tornasse visíveis esses objetos que um instante antes eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Podereis fazer desaparecer esse objeto que transportastes e os transportar novamente? Assim como os trouxe, posso levá-los à vontade. Ontem, o Espírito retifica escrevendo quarta-feira. Exatamente, quarta-feira, o médium vos viu tomar uma tesoura e cortar flores de laranjeira no ramalhete que está em seu quarto. Realmente tivesse necessidade de um instrumento cortante para isso? Você vê aqui, o Kardec falou ontem, e o Espírito é que disse, não era ontem, era quarta-feira. Então, ele viu lá cortando as flores lá, né? É verdade, você vê a Sônia observar uma coisa que eu não tinha observado. Você vê o espírito era sistemático, era virginiano o espírito. Absolutamente. Eu não tinha tesoura. Mas me fiz ver assim, para que ficasse bem certo de que era eu que eu tirava. É mais para que provar, não que ele precisava da tesoura, né? Mas o buquê estava sobre um globo de vidro. Eu bem podia tirar o globo. Tirasse o globo? Não. Não compreendemos como isso pode acontecer. Credes que um dia chegaremos a ter a explicação desse fenômeno? Em pouco tempo. Em pouco tempo mesmo. Não apenas
cremos, teremos certeza. Quem acaba de responder? Quem acaba de responder, né? Leão ou a senhora Catarine? Nós dois. Você vê o que é o pensamento, né? Nós dois, porque, certo, na hora que ele fez a pergunta, eles captaram o mesmo pensamento-resposta, né? Aí não é nem de um nem de outro, é dos dois. É os dois. A produção do fenômeno de transporte vos causa alguma aflição ou embaraço qualquer? Não nos causa nenhuma dificuldade quando temos permissão, mas poderiam causar e grandes se quisesse produzir efeitos sem que para isso estivéssemos autorizados. Aí vem aquela questão do efeito físico, nós já conversamos anteriormente já, que para fazer o efeito físico que seja qualquer um, você tem que ter primeiro o médio, né, que tem aquela capacidade lá, o espírito que queira fazer e uma permissão superior, que eles não sabem, que nem quem está falando agora aqui. É uma coisa muito sutil, né, que tem que, olha, porque senão o espírito poderia pegar o que você falou da arma. Ah, transporta uma arma aqui, ele transportava, não. E se ele não tiver essa permissão, ele não sabe de onde que vem essa permissão, mas é de Deus, né? É uma coisa das leis que regem o universo que não permite que isso aconteça. Você vê, ó, para isso se estivéssemos autorizados. Ó. Quais as dificuldades que encontrará? Nenhuma outra senão as más disposições fluídicas que nos podem ser contrárias, tá vendo? Como trazeis o objeto? Segurais com as mãos? Não. Nós desenvolvemos em nós. Trairíeis com a mesma facilidade objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? O peso nada representa para nós. Trazemos flores, porque isso talvez seja mais agradável do que em um peso volumoso. Mas interessante, né? A pergunta do Kardec, né? Você vê, por isso que eu falo para você. Às vezes Kardec faz umas perguntas que eu nem imaginaria de fazer. Poxa, você é um espírito, é fluídico e tal. E se você tivesse que trazer um negócio de 50 quilos, ia trazer? E aí vem lá naquele ensinamento, né, que a gente já teve aí alguns meses atrás, Kardec explica, né, que as coisas pesadas o médium conseguir erguer. Por quê? Porque o fluido em volta daquele objeto, ele anulava o peso dele. Então, ele conseguia erguer naturalmente. E aqui, o que o espírito quer dizer, vou trazer um botijão de gás para ela aqui, eu acho que com as flores ela fica mais feliz do que eu trazer uma bigorna, por exemplo. Então, aí está aí aquela teoria aí dos antigos aí, que fala sobre o transporte das pedras lá na construção das pirâmides, aquelas grandes pedras enormes, de distâncias enormes. Fala-se que era utilizado parecido com isso, né? Que era envolvido num fluido e transportava para lá, que eles conheciam, dominavam isso. Né? Então, faz sentido isso também, independe de peso, tudo, a quantidade das pessoas fazerem. Né? Aí vai. Por vezes, agora eu lembro de onde eu estudei isso aqui no livro dos médios, isso aqui está lá no livro dos médios, por isso que eu estava sabendo a resposta da que ele falou lá antes. Lá já. Por vezes, há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada, que poderiam atribuir-se aos espíritos? Isso acontece frequentemente, muito mais do que pensais. Tal ocorrência poderia ser remediada se pedisse ao espírito para restituir objeto desaparecido. Olha, esse aí é aquela frase que a gente fala, São Longuinho, você me ajudar já, porque achar o objeto do 3 pulinhos. Tá pedindo para o espírito restituir o objeto. Mas muitas vezes é nós mesmos que fazemos. Quase certeza que a maioria das vezes é isso. Acho que na maioria das vezes, né? Há efeitos que são considerados como fenômenos naturais e que sejam devidos às ações de certos espíritos? Vossos dias estão repletos de fatos que não compreendeis, porque não pensaste neles, mas que um pouco de reflexão vos faria ver claramente. Agora surgiu uma ideia, né? Um questionamento, né? Se o espírito envolve com o fluido dele, digamos, com o perispírito, né? Ele envolve e a gente não enxerga mais. Mas se a gente passasse a mão por ali também, não conseguiria palpar?
Pois é, eu acho que não, porque vamos imaginar, aquela sala que ele estava toda fechada. Ele foi lá, pegou flores, envolveu no fio dele e trouxe de alguma forma. Então, ele Passou pela parede, né? passou pela parede, ele transpõe obstáculos. Que Né? incrível isso, né? Ah, Só porque ele envolve ali, pronto, daí é. já consegue atravessar a parede. Nossa, é bem incrível para a gente compreender isso, né? É. Entre os objetos transportados, não se encontra alguns que podem ser fabricados pelos espíritos, isto é, produzido espontaneamente pelas modificações que esses imprimem ao fluido ou elemento universal? Não por mim, pois para isso não tenho permissão. Ó. Só um espírito elevado o pode. Um objeto feito de tal maneira poderia ter estabilidade e tornar-se um objeto de uso? Se um espírito me fizesse uma tabaqueira, por exemplo, poderia servir-me dela? Poderia ter, se o espírito quisesse, mas também poderia ser apenas para a vista, desvanecer-se a cabo de algumas horas. Aí que está agora a explicação que o Kardec vai colocar aqui. Ó. Observação de Kardec. Pode-se classificar nas categorias dos fenômenos de transporte os que passaram na rua na rua Desnoyer, né? Que relatamos na revista do mês de agosto de 1860. Com a diferença de que, nesse último caso, são produzidos por um espírito malévolo, que apenas desejam causar perturbação. Enquanto nos fenômenos aqui tratados, são espíritos benevolentes, que procuram ser agradáveis e testemunhar simpatia. Nota de novo, quero que fazer embaixo aqui. Sobre a teoria da formação espontânea dos objetos, videolivros do médico, capítulo titulado Laboratório do Mundo Invisível. Foi lá que eu vi aquilo lá, que a teoria lá, que não é bem assim daquilo lá, que ele falou lá, não. Lá ele explica, inclusive, eu acho interessante até a gente estudar lá, porque lá ele explica como é que é feito aquela questão do envolver o produto, do transporte, tudo, está bem detalhado lá. Eu lembro que nós estudamos, eu estudei lá, já estava estudando lá, e eu vi a resposta disso. Aquela questão que não era bem assim que ele fez o outro no lugar, né? Ele podia ter trazido outro que não... Lá está bem detalhado. Por isso temos que estudar mais, né, gente? Mas mesmo assim, lá no Livro dos Médiuns, né, nesse capítulo que você falou, Laboratório do Mundo Invisível, ainda assim, para a gente é um pouco difícil de compreender, né? Eu não consigo compreender muito bem isso. O mecanismo em si, a gente não entende, né? Ainda certo como é que isso funciona, né? A gente faz suposições, faz coisas assim, né? Mas é difícil mesmo. Eu até hoje tem algumas coisas assim que a gente estuda, ouve, e aí a gente fica ainda não entende direito, né? Pô, eu compreendo, eu sei que isso acontece, mas o mecanismo disso, né? Para nós acho que falta ainda entender algumas outras coisas que não temos ainda conhecimento disso, né? Mas é bacana, né? Já acabou? Puxa vida. Já acabou, é 1 horinha só, Pedro. Você sabe que é interessante, né? Estou falando até no estudo do Livro dos Espíritos, às vezes a gente começa a estudar, então, um estudo tão bacana agora, porque a Casa Moraes, ela é empolgante, né? Então a gente estuda. E às vezes a gente vai saindo, vai pegando alguns conceitos, vai colocando, quando a gente vê, já foi o horário, né? Muito bacana isso. Né? Tá aí, meus amigos. Podemos encerrar, então? Podemos. Tá aí, meus amigos. Mais um tudo da Revista Espírita. Esta é a importância. Parece até meio repetitivo, mas eu gosto de bater sempre na tecla, né? A importância de nós estudarmos para conhecer aquelas pessoas que se dizem espíritas, né? E querem realmente um dia ser considerada espírita, que estudem as obras básicas, né? Que estudem ali a Revista Espírita, o Livro do Espírito, o Livro dos Médiuns, para assim compreender todas essas questões, né? E mesmo assim, estudando, que nem muitos e muitos anos, a gente ainda não compreende alguns fatos que temos que continuar buscando, né?
para quem sabe um dia, quem sabe não, com certeza um dia, que seja nessa ou em outras experiências terrenas, nós possamos dominar todos essas questões que ainda nos faz dúvida. Com certeza nós temos, os fatos acontecem, né? Os fatos estão aí. Então, aproveitamos esses instantes para agradecer a Deus por nos conceder essas oportunidades de aprendizado, de estudo. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos dá, através do Evangelho, o caminho para compreendermos as leis divinas. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. E, estudando o próprio Livro dos Espíritos, as obras básicas, os Espíritos nos colocam com uma questão primordial: o desenvolvimento da nossa intelectualidade. Então, temos que, assim, buscar sempre respostas, perguntas, estudar, observar, acompanhar. É o que o Kardec fazia, para que possamos racionalmente compreendermos os fatos e assim aceitarmos nas nossas questões morais. Só assim evoluiremos. Temos que evoluir simultaneamente, moral e intelectualmente. E, segundo os próprios espíritos, a necessidade de desenvolvimento intelectual vem sempre antes da moral. Porque você vai só compreender as leis, como no caso do estudo hoje, se você intelectualmente tiver a capacidade do raciocínio lógico. E o raciocínio lógico requer conhecimento. Nada vem sem esforço, sem dedicação. Por isso, o nosso agradecimento a Allan Kardec e a toda essa equipe de amigos espirituais que nos disponibilizaram a doutrina espírita. Obrigado, amigos, mais uma vez. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que assim seja.